Olha, nós novamente aqui no Elaine Convida. Boa noite, pessoal. A gente hoje recebe uma convidada muito, mas é muito especial. Hoje, dia 8, né, nossa quarta-feira, a gente volta aqui com Elaine Convida. Demos uma pausazinha, não foi, Patrícia? Por conta do São João, a gente queria curtir um pouco Forró Caju, ver as festas, mas agora a gente volta trazendo uma mulher inspiradora, uma mulher que fala com as outras mulheres, que trata outras mulheres com o olhar, com esse olhar acolhedor. E hoje a nossa convidada é Ana Luísa. Né, nós vamos falar de um acolhimento de uma mulher para outra mulher, de política pública, a força das mulheres, porque eu acredito na força da mulher. Eu sempre digo que você, mulher, você que está nos assistindo, você tem uma força. Só virar essa chavezinha e a gente consegue, com a força de outras mulheres, ouvindo, se inspirando cada dia mais com outras mulheres. Então, vamos lá hoje, nós vamos falar dessa transformação, né, que chegou, porque a Ana Luísa, para mim, chegou como uma transformação, ouvindo, conhecendo. E seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, de quem é Ana Luísa, mãe, amiga, mulher, advogada também, minha colega, né? É coisa boa, boa saber. Eu sempre costumo dizer que assim, o direito, ele abre um leque, ele abre portas. Sim. E eu tenho certeza que mais uma porta está sendo aberta nesse portal aí de Ana Luísa. Então, Ana Luísa, seja bem-vinda e muito obrigada aqui no nosso Elaine Convida. Eu que agradeço, Elaine. Quero agradecer o espaço, a oportunidade de estarmos aqui falando, dizer que você é inspiração para mim também, referência aos nossos projetos, programas, visão, propósito, eles se conectam. Né, desde lá do direito, da luta pela justiça social, como também a pauta da bandeira da mulher, dos mais vulneráveis. Então, é muito importante, né, quando a gente se levanta como voz para defender aqueles que muitas das vezes nos veem como uma representatividade. Né? Então, Ana Luísa, antes de qualquer cargo, qualquer função, estanciana natural, né? Eu atualmente moro em Itabaianinha, esposa de Danilo Joaldo, mãe de Maria Luísa, de Joaldo Neto, Pedro, 3 filhos, né, abençoados. Tenho uma formação como advogada, teologia, né, e toda a minha trajetória, desde lá, muito tempo atrás, ela sempre foi em busca dessa bandeira. Né? A minha bandeira ela não muda com o vento, ela é fincada, né, de forma firme, que é a questão da justiça social. E a minha escolha pelo direito também foi através da justiça social. E quando eu tive a oportunidade de estar ali como secretária da Assistência Social, primeira-dama, Danilo foi prefeito em 2017 até 2024, para mim ele só foi um meio para potencializar aquilo que eu já realizava de forma voluntária. E sabe o que é que eu vi, assim, olhando um pouco, você falando isso, dessa questão dessa justiça social, de trazer esse olhar acolhedor, que você não ficou no papel de primeira-dama. Você desbravou projetos, eu olhei, conversei, quero que você fale desses projetos. Sim. E um dos projetos, assim, que hoje é uma realidade aqui na nossa capital, é uma realidade no nosso estado, que é a Casa da Mulher Brasileira. O município de Aracaju faz uma parceria também, juntamente com o estado, para que a gente acolha essas mulheres. Então, quando eu vi, né, dentro dos seus projetos, eu digo, caramba, que mulher visionária. Né, que mulher que olha para a justiça social com esse engajamento de dar, vamos dizer assim, esse aconchego, esse acolhimento de verdade para as mulheres de um município, né, onde seu marido ele estava ali na qualidade de prefeito, quando você poderia dizer, não, eu vou advogar, eu vou querer outra pasta, eu vou fazer outra coisa, e você não, você teve esse olhar para aquelas mulheres, para aquelas famílias que estavam ali no município, do qual o seu marido estava, naquele momento, vamos dizer assim, sendo responsável por aquelas famílias. Então, eu queria que você falasse nesse momento para todas essas mulheres, principalmente, né, para as mulheres que estão nos assistindo, e ela lá dentro dela, ela tem aquele medo, né, de romper o ciclo da violência. O que foi a Casa da Mulher lá em Itabaianinha com a secretária, né, e a primeira-dama, a ex-primeira-dama, Ana Luísa. Então, Elaine, antes eu queria abrir um parêntese. Quando o Danilo ele me convidou para assumir a pasta da Secretaria de Assistência Social, não foi por clichê de que a maioria das mulheres de prefeito assume a pasta da assistência social. Vou fazer justiça. Sim. Quando eu olhei a sua história, eu disse, ela não veio fazer o clichê. Ela veio realmente fazer história para as mulheres daquele município.
Então, você pode falar isso, é importante você fazer esse recorte, mas mostrar que você tem posicionamento e que a sua fala, a sua atuação foi de verdade pela pessoa que você é. Isso, e assim, como ele acompanhava um pouco os meus bastidores, antes mesmo de assumir qualquer cargo, qualquer função, ele viu, né, ele analisou o perfil, eu tenho certeza que aqui ela vai potencializar o que ela já faz, né, porque a política pra gente realmente é esse meio de potencializar aquilo que a gente já fazia. E a Casa da Mulher foi um sonho que eu... Com a assistência social, eu acredito muito nessa política que ela é construída em campo, construída através de uma escuta, e vejo você fazendo muito esse trabalho também em campo, né? Eu nunca fui, quando Ana Luísa, Danilo é prefeito, você é primeira-dama, a primeira pergunta que me veio à mente é, qual a função da primeira-dama? Porque assim, conhecendo meu perfil, eu sabia que eu não ia ficar restringida apenas a eventos sociais e de gabinete. Eu sou muito intensa naquilo que eu faço, coloco a mão na massa mesmo, então você não fala uma palavra que chega a ficar arrepiada, né? Intensidade. Intensidade nas coisas. Eu acho que a gente tem que honrar tudo o que nos é proposto a fazer. Isso, perfeito. E mesmo que a gente não saiba ali para onde... Eu entrei na assistência social, esperei, como é que funciona isso aqui? Como é? Fui em busca, tinha uma amiga minha que ela era a primeira-dama secretária de assistência social, na época em Salgado. E eu liguei para ela, eu fiz assim, eu quero saber mais como é que funciona na prática. Ela vinha para cá, eu fui para lá, passei 2 dias ali com ela. Né? Então, assim, tudo que eu fiz, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero entregar além, realmente deixar aquele legado. E a Casa da Mulher, essa inquietação, ela começou desde quando eu entrei em 2017. Eu disse, não, a mulher não tem uma casa assim, de acolhimento. Elas eram atendidas ali no CRAS, no CREAS, mas junto com toda a família. Mas não tinha um lugar para ela ser ela. E aí, na pandemia, ali no pico da pandemia, eu vi que aumentou muito a questão do número de violência doméstica e muitas mulheres que tinham o trabalho como uma válvula de escape, muitas das vezes até saíam para não viver aquele relacionamento disfuncional, elas agora tiveram que enfrentar aquele relacionamento, porque agora elas estavam em quarentena, estavam em casa, elas precisaram enfrentar o eu delas, a identidade, o relacionamento. E aí foi quando veio aquele pedido de socorro. Agora eu tenho que enfrentar e não, realmente não está legal. Eu fiz, vamos plantar aqui uma casa para acolher essas mulheres. Só que assim, ela não queria uma casa que fosse uma sala dentro da assistência social. Eu não queria aquelas cadeiras de plástico branco. Eu queria realmente uma casa que fosse um acolhimento. Uma casa com sofá, com mesa postas, com cozinha, que a gente pudesse tomar um chá na cozinha e conversar sobre a vida dela. Que elas se sentissem realmente motivadas a falar sobre a história. E que a gente pudesse acolher sem julgamento. Muito bem. E quando foi em janeiro, eu fiz, não, a gente vai implantar essa casa, janeiro de 2021. E algumas pessoas que estavam na assistência, quando? No final do ano, eu fiz, não, a gente vai implantar e já vai inaugurar dia 8 de março de 2021, Dia da Mulher. Como assim? 2 meses? Tem recurso? Parece uma pessoa que eu conheço. E aí elas olharam para mim, mas tem algum fundo? Não. Tem um recurso? Não. Como é que a gente vai fazer? A força de recurso próprio do bolso. E aí a gente tá começou... vendo, Patrícia? Né? Tá vendo, Graziele? Tá vendo? E a gente mobilizou toda a sociedade como um todo, né? Lembre-se assim, que a gente estava ali num pico, ali saindo da pandemia, né? O comércio tendo aquele... Estava sofrendo, se reerguendo. Eu fiz, não, vamos montar a casa. E foi assim, de uma forma linda, porque todo mundo se contagiou. E aí eu, não, vou dar o sofá, outra geladeira, outro fogão. Sei que dia 8 de março de 2021 inauguramos a Casa da Mulher. Ai, que coisa boa. E assim, aqueles diagnósticos, aqueles relatórios que nos traziam que índice de violência contra a mulher em Itabaianinha 0,0 nem aparecia. Era quase que inexistente. Só que eu estava ali na ponta, eu sabia que a realidade não era aquilo. Havia ali uma subnotificação. Isso, eu pensei, peraí, a gente precisa tirar o band-aid da ferida, a gente precisa tirar a sujeira embaixo do tapete, jogar os holofotes e tratar, porque a ferida só é cicatrizada quando ela é tratada. Não adiantava a gente apagar e tá tudo bem. Eu, não, peraí, a gente precisa realmente... Isso. Quando a gente levantou aquela sujeirinha e a gente viu, a gente inaugurou em março, a primeira ação da gente, grande, foi agosto lilás, em agosto na campanha. Quando eu fui ver a quantidade de mulheres que a gente já atendia ativamente, 383 mulheres. Como assim, né? Como assim? E a primeira pergunta, quando eu fui numa entrevista em agosto, foi... Ana, é engraçado que não tinha tanto essa violência em Itabaianinha. E quando implantou a Casa da Mulher, começou a aparecer. Eu fiz... Aí sim, começou a aparecer aquilo que estava subnotificado, aquilo que estava escondido. Isso. Então, está tratando. Então, cuidado com os municípios que está lá 0,00. Será que realmente está tratando ou será que realmente está tapando com a peneira? Né? Então, a gente começou a tratar essas mulheres e aí
trouxe elas para perto e, através da escuta, começar a elaborar, a criar projetos. E a gente entendeu o quê? Que a maioria daquelas mulheres que estavam ali, dependentes daquele relacionamento abusivo, muitas delas era pela dependência financeira, outras pela dependência emocional. Eu disse, espera aí, não adianta a gente tratar os frutos, pulverizar, e a gente não tratar as raízes. Dependência financeira, o que é que a gente pode trabalhar com essas mulheres? Empreendedorismo. Vamos trazer aqui o Empreende Mulher. E a gente implantou, tá se enxergando, né? Eu tô dizendo que a gente se conecta, as pautas se conectam. Demais, Ana Luísa, assim, Eu vou só fazer um recorte aqui, você falando da pandemia, né? Durante a pandemia também, eu sempre gostei de estar voluntária em algum lugar. Sempre gostei, e eu queria estar em algum lugar como voluntária, algo que eu não sabia fazer, que eu não conhecia, porque eu digo, eu preciso ir lá, não é dar o que eu sei, eu preciso ir lá aprender o que eu não sei. E foi durante a pandemia também que nasceu o projeto, né? Elas Empreendem, porque as mulheres, por conta de toda essa violência, então, uma vendia um produto, outra vendia outro, eu digo, vamos criar um grupo, e ali vocês começam a falar, a vender. Se eu compro a uma pessoa, né? Porque a gente não vai colocar no grupo e lá todo mundo começa a comprar. Então, quando você começa a falar isso, vai voltando assim. Elas empreendem mulher. Isso. Eu não sabia desse projeto. Ela não sabia. Não sabia não. E aí, quando a gente criou esse projeto, o Empreende Mulher, a gente trabalhava 6 meses com as mulheres. Os 3 primeiros meses trabalhava o eu dela, as crenças limitantes, aquilo que ela escutou na infância, a falta de merecimento, né, que muitas delas começavam a ganhar dinheiro e se auto-sabotavam. Então, escutavam desde criança, você não vai dar pra nada, você não vai vencer na vida. Então, o inconsciente dela, quando elas começavam realmente a crescer, e elas sabotavam e voltava para estaca zero. Então, os 3 primeiros meses a gente trabalhava o eu da mulher, o questão de empreendedorismo, que é renda ativa, que é renda passiva, que é lucro, que ela poderia reinvestir, o marketing digital, 3 meses. Depois dos últimos 3 meses, agora era a parte técnica mesmo do curso. Só que aí, terminava o curso, e aí que eu não tenho capital. Peraí, vamos criar outro projeto, sua ideia tem futuro. Esse projeto, o município entrava com até R$5.000 para que elas pudessem agora comprar os primeiros equipamentos. Vamos supor, uma lá que o sonho era unha em gel. Ela não tem dinheiro nem para comprar o esmalte. Então, ali com R$5.000, ela comprou aquela maquininha da mão, o esmalte, lixa, o banner. A equipe que a gente trabalhava da comunicação ajudava ela na criação da logo, divulgação. A gente divulgava o trabalho delas. Tá vendo, João? Então, e aí a gente fazia parceria com o Sebrae, com o Senai. Importante destacar que a gente não trazia uma cartilha pronta. A gente tem esses cursos aqui, não. O que é que você quer? Eu acredito nessa política pública. Não adianta o gestor, né, chegar e dizer assim, vamos implantar isso aqui, tem que ter a escuta. Porque talvez a necessidade de Ana não é a mesma necessidade de Elaine e vice-versa. Mas talvez Elaine e Ana consiga chegar em Patrícia, consiga chegar em Maria, através desse trabalho. Então, eu acredito, Ana, sinceramente, assim, para vocês que estão nos acompanhando, que a escuta qualificada é justamente sobre isso. Para que você oferte para o outro e diga assim, olha, você tem o poder de escolher. E a decisão e as consequências realmente vai passar por você e não por mim enquanto gestor. Então, quando eu cheguei à Secretaria da Mulher, mesmo a gente chegou mais ou menos ali final de junho, início de junho, mas a ação efetiva foi a partir de agosto. Em maio aconteceu a Conferência da Mulher. Tinha lá as propostas. Mesmo assim, me reuni a equipe e disse, vamos fazer o maior programa, que é o Ser Mulher Escuta. A gente precisa escutar de verdade essas mulheres. Então, realmente, Ana, mais uma vez, assim, parabéns. Eu acho que é sobre isso, é como você diz, a gente se conecta por essa energia do que tem. Sim. É verdade. E é importante, me perdoe os homens que estão assistindo e os que estão aqui presentes, mas a mulher, ela tem uma visão mais holística, ela não é fragmentada. Porque a gente apresenta uma cartilha, o que é que eu escuto muito? Apresentei aquela cartilha de capacitação e as pessoas não se interessam, não vêm. Mas será que a gente parou para escutar a dificuldade daquela mulher para sair de casa até ir para aquele curso de capacitação? Aquela mulher que mora em um povoado, ela tem transporte para ir para aquele curso? Não. Ela tem prioridade nas creches para deixar criança ou ela vai deixar com 15? Então a gente precisa, durante a Casa Mulher, no Empreende Mulher, a gente também tinha uma parceria com as meninas do programa Criança Feliz, que elas ficavam com as crianças, inclusive a gente teve uma das meninas, das usuárias da Casa da Mulher, que ela entrou com um bebê de 15 dias. Ela fez o curso de cuidador de idoso. E quando ela terminou o curso, ele estava com 6 meses, né? Mãe de Elias. E a gente, todo mundo comemorando, todo mundo se ajudava, ela ficava com o bebê. Então, se a gente não tivesse esse acolhimento, como é que essa mulher sai com um bebê de 15 dias para se capacitar? Então, é necessário até uma criança sair, até uma mulher sair da casa dela e fazer o curso. A gente precisa facilitar essas políticas públicas para que elas cheguem até a mulher. Precisa-se ter essa visão. Porque, assim, muitas vezes, não, o sol nasce para todos, a oportunidade para todos. E a gente bem sabe que não é bem assim. Não é verdade.
né? Muitas das vezes a gente precisa, tem que colocar no colo. Sim, às vezes a gente tem que colocar, pegar na mão mesmo, botar no colo. Principalmente essas mulheres que vivem em um relacionamento abusivo, que a autoestima já está lá embaixo, elas não têm mais força nem de sair da casa, do ciclo vicioso, nem tem mais esperança de dias melhores. Então é nessas horas que a gente precisa entrar. Então, quando você falou, né, dessa questão da subnotificação, eu sempre digo assim, o silêncio, né, sempre aconteceu a violência contra a mulher, sempre. Agora, o silêncio, o medo, essa rede de apoio, hoje ela aparece de forma mais efetiva porque mulheres como Ana e outras mulheres também se levantaram e disseram assim, peraí, tá errado, a gente precisa conversar e precisa falar sobre isso e tocar na ferida e mostrar que ela pode sim romper um relacionamento abusivo e dizer, eu não quero mais isso aqui para mim, e daí eu vou fazer o quê? Você trouxe um dado que até então a gente ouvia muito nessa questão dos filhos, né, de não ter para onde ir, e o medo, Ana, e aqui eu digo para vocês, é a maior que está do lado daquela mulher, é o medo de perder, né, o companheiro, porque a gente acredita que aquela pessoa, né, que está ali, a gente acredita que na nossa casa nós vamos estar seguros e ali na nossa casa onde a gente sofre o maior tipo de violência, vergonha da família, de voltar para o seio da família. Então, são vários sentimentos que estão naquela mulher e só outra mulher com essa sensibilidade, com esse olhar para tirar de verdade. Então, eu acredito nesses projetos, como você disse, que trabalha o emocional daquela mulher e daí começa a mostrar. Adiantava você fazer um curso de manicure para essa mulher e você não dar essas ferramentas para que ela começasse? Não ia adiantar. Então, mais uma vez aqui, eu acho que é sobre isso. A gente precisa olhar a política pública de verdade na sua raiz e partir da mulher. E como você disse, não é só pedir desculpa aos homens, mas por muito tempo ficamos silenciadas, por muito tempo invisibilizadas por conta dessa situação de dizer, não, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher. E hoje as mulheres, elas estão chegando na política, elas estão trazendo esse olhar, não só olhar social, porque mulher é só para cuidar. Mas hoje não, mulher precisa se posicionar. E eu vejo a Ana Luísa como uma mulher posicionada dentro da sociedade sergipana. E isso é muito importante, sabe? E eu queria que você já contou uma história aqui mais ou menos do menininho que você falou o nome agora, que provavelmente foi uma história que te marcou. Durante esse período, teve uma história que marcou Ana, que Ana disse assim, peraí, eu preciso continuar. Compartilhe com a gente, Ana. É importante também frisar, como você falou, Elaine, o trabalho com os homens. A gente também trabalhava paralelamente os homens com Círculo da Paz, que a gente pudesse tratar também, porque muitos deles, porque quando a gente fala de violência doméstica, só para abrir esse parêntese, a gente já imagina que é um molho roxo, mas é muito além. Inclusive, nós implantamos nas escolas públicas de lá, a Lei Maria da Penha vai às escolas. Então, desde criança, a criança já começava a estudar violência psicológica, sexual, patrimonial, todos os tipos de violência. E quando a gente fazia essa roda de conversa com os homens, muitas das vezes a gente via que eles estavam repetindo um padrão do que eles acompanhavam em casa. E a mulher, quando a gente trabalhava o florescer é com as mulheres que estavam ali pela dependência emocional. Meu Deus! Elaine, aí o florescer que a gente via as mulheres que estavam ali pela dependência emocional, que a gente trabalhava com elas também, muitas das vezes elas estavam vivendo aquele relacionamento abusivo, entendiam que aquele controle, não vai com essa roupa, você não vai sair, esse batom é seu, você é minha. Quando ela escutava aquele homem, você é minha, elas se sentiam amadas, ela não enxergava aquilo como controle, como um posto, se sentiam amadas. E quando você vai identificar a raiz do problema, a gente já está partindo agora pro emocional, muitas vezes é a fragilidade de uma paternidade bem resolvida. Muitas que não tiveram pai presente, entende que é aquela figura agora masculina que diz, você é minha, você não vai sair. Ela sente que o limite de um pai, alguém está me vindo, eu sou importante para alguém. E aí agora, para você desmistificar que aquilo não é um amor, que é uma possessividade, que ele pode terminar em um feminicídio, precisa de um trabalho com terapia. A gente tinha na Casa da Mulher, eram 2 psicólogas, 2 advogadas, assistente social, educadora social. Então, tinha toda uma equipe multidisciplinar para acolher essas mulheres nas suas raízes, conforme a gente ia identificando. E como é que a gente ia identificando? Através dessa escuta, através desse acolhimento, sem julgamento. Você falando da questão do levantar das mulheres em vários âmbitos aí, né, da sociedade. Então, quando uma mulher ela se levanta como uma liderança, é importante frisar que não é para assumir uma lacuna de representatividade, né? Apenas, não, vou preencher uma lacuna ali por ser mulher. Não é sobre isso que a gente fala, mas sim para trazer novas pautas, prioridades, perspectivas para o centro do debate político, né? Para as mesas de decisões, porque existem pautas que são inerentes à mulher. Isso. E elas precisam ser debatidas, elas precisam trazer à tona, a gente precisa conversar sobre elas. Perfeito. E quando a gente fala sobre isso, a gente não está eliminando
discriminando a Elaine, a Ana Luísa, esposa, mãe, filha. Então, a mulher, eu sou apaixonada por esse universo feminino, que a gente consegue cumprir nossas diversas funções com maestria e que tá tudo bem, que uma escolha, ela não anula a outra. Perfeito. E quando a gente fala de empoderamento, a gente não está na discussão de competição com os homens. A gente Isso. quer direitos iguais. Exato. Como é que hoje o maior eleitorado do brasileiro são de mulheres, é feminino, e hoje a gente tem uma menor representatividade? Porque essa conta, né? Essa conta não fecha. Eu costumo dizer, Ana, assim, quem está falando por nós? Sim. Quem vai saber que eu preciso de um ginecologista, de um dermatologista, que eu preciso agora cuidar da minha saúde íntima, seja lá qual for? É outro homem quem vai falar. Homem, como você disse, a gente consegue colocando cada coisinha numa caixinha. E as mulheres, elas precisam se levantar para a política, porque política é coisa séria. Exatamente. Às vezes as pessoas colocam todo mundo na vala comum, traz um sobrenome ou coisa parecida e acha que não. E não. As mulheres, cada vez mais, nós mulheres, a gente precisa estar posicionada, principalmente dentro da política, porque a política ela é uma transformação social para toda a sociedade. Desde quando aquela mulher ela entenda qual o papel que realmente ela precisa fazer. Eu, na qualidade, assim, a gente fala... Eu estou como secretária de um partido e lá, às vezes, quando eu converso com algumas mulheres, eu sempre digo, olha, ela está aqui para fazer cota, ela está aqui para isso. Eu digo, por que a cota não pode ser para homem? A cota é para gênero. A gente aqui não está falando de mulheres e de homens. A gente precisa se posicionar. Mas mulher não vota em mulher. Será que mulher não vota em mulher mesmo? Por que será? Sabe, eu já me perguntei muito isso e até para elas. E aqui eu faço mais uma vez esse recorte nesse sentido, que a gente precisa olhar para uma mulher. Hoje a gente tem uma prefeita na nossa capital e dizer assim, por que eu não vou me sentir representada por uma mulher? Né? Talvez se eu estivesse no lugar dela, você ia fazer melhor, você ia fazer pior. E as pessoas, elas julgam. E a gente, como você disse, nós somos a maioria no eleitorado, na população. Na hora da representatividade, não temos essa representatividade, porque disseram lá atrás que a gente não entendia de política, que mulher não poderia estar na política, né? Que política é coisa suja. Suja em todo lugar, em qualquer lugar. Ana Luísa pode passar sem precisar se sujar. E aí? E a Ana Luísa não vai fazer um trabalho pelo Estado, pela capital, pelo município onde ela estava ali sendo a primeira-dama, que ela disse, eu não quero só ocupar o papel de primeira-dama, eu quero fazer um papel que transforme o município, no qual hoje eu estou ali ao lado do meu marido, de um homem, como eu digo, homens e mulheres realmente, eles precisam estar aliançados, e eu acredito nessa aliança que você traz, e hoje você se coloca, né, para estar à frente, né, para mostrar para as mulheres que elas podem sim, e eu acredito que essa sua história, com o seu empoderamento, né, com o seu posicionamento, vai posicionar cada vez mais outras mulheres. O sim de Emília, ela já trouxe uma esperança para muitas mulheres. Isso, perfeito. Né? E assim, não foi algo que foi imposto, foi algo que foi conquistado. Emília, antes de estar como prefeita, já passou pela Casa Legislativa, já foi vereadora, fez um papel atuante. Antes ela foi defensora pública pelos méritos dela, pelo estudo dela, onde fez o trabalho excelente, que deu credencial a ela para uma vida pública. Exatamente. Né? Mas o que a gente mais... É porque hoje as mulheres, elas precisam, o tempo todo, ter esse desafio de estar sempre justificando e comprovando a sua capacidade. Exatamente. Né? Em todo instante. Não vai andar com suas próprias pernas. Quem está colocando ali é filha de não sei quem, marido de não sei quem, esposa de não sei o quê, mas nunca é pela sua capacidade, né? Então a gente vê muito isso. E assim, se a gente olhar para o longo da nossa história, a gente dizer, não, já avançamos sim. Seria injusto dizer que não avançamos. Mas a gente tem muito ainda forte, né, os resquícios de uma sociedade patriarcal. E é importante frisar, Elaine, que não é votar em mulher por ser mulher. Precisa ser mulher e mulher com representação, mulher atuante, Exatamente. Mulher que seja nossa voz, né? E porque muitas mulheres se deixaram levar a realmente preencher, não, colocar ali mulher só para preencher, o que foi criando uma insegurança em outras mulheres de votarem mulheres. Exatamente. Será que ela está ali mesmo para representar a gente ou para suprir um anseio de um marido, de um pai, de um filho, só para estar ali de representação, né? Então, precisa se analisar a trajetória também, seja uma mulher realmente atuante, que vai lutar pelos anseios de outra mulher. Ana, durante esses 8 anos, né, que você esteve à frente da pasta de forma bastante atuante, teve uma trajetória, um momento ali, que, vamos dizer assim, foi um momento duro. Você poderia compartilhar com a gente para que essas mulheres também, elas digam assim, poxa, a Ana conseguiu passar por aquele momento e eu posso conseguir também, eu posso passar também e vou superar. Eu até falei recentemente sobre isso, que a mulher, quando ela assume esse espaço de liderança, eu não vou dizer 100%, mas eu diria uns 90 e poucos %, Elaine, que ela passa por 3 fases muito fortes, e são fases bem características e firmes. Desertos. A primeira fase é o descrédito.
Né? Você está ali porque você é filha de não sei quem, esposa de não sei quem, e até julga, viu? Porque tem caso com não sei quem. Nunca é pelos méritos, nunca é pela capacidade da pessoa. Então, aquele primeiro momento que você tem que, o tempo todo, você está provando a sua capacidade. Então, descrédito pela sua capacidade. A segunda fase é quando você já começa a mostrar os frutos, como você está 11 meses, né, vai dizer um ano na Secretaria da Mulher, e você tem mostrado vários frutos. Então, começam a vir os aplausos. Ó, tá fazendo diferença. Não está ali só de fantoche. Realmente ela veio para somar, veio para fazer. E vem os aplausos, vem as validações. E aí vem a terceira fase, que é a mais difícil, porque quando vê que você está crescendo, que seu nome está fluindo, epa, peraí, está crescendo demais. Vamos podar aqui, vamos cortar. E começam a querer jogar de escanteio. Começam a querer eliminar todos os seus frutos. Não, ela só fez isso por causa disso. Aí vem a síndrome do mais. Mas ela fez mas nunca é aí começa a ver esse corte. E aí vem agora o meu primeiro conselho, assim, que eu levo para minha vida. Não ande por validações nem por aplausos. Porque se você andar na primeira crítica, você paralisa. Ande por convicção. Pelo chamado que você sabe onde você estava e quem foi que colocou você ali. Então, honre quem ele chamou e pelo seu chamado. Porque se a gente é movida por aplausos, se a gente é movida por elogios, minha amiga, na primeira crítica a gente paralisa. Verdade, Ana, perfeito, assim. E eu sempre digo isso, sabe? A gente precisa ter essa maturidade e ter essa resiliência, né? Estar na vida pública não é fácil para ninguém. Eu digo que hoje eu estou no meu maior desafio, porque é na capital, a gente está aqui trazendo para levar exemplo para outros municípios também. E as pessoas às vezes ficam assim, quem é Elaine Oliveira? Quem é Elaine Oliveira? E eu digo, por onde eu tenho passado, eu tenho dito. É uma mulher simples, mas uma mulher que carrega no coração a simplicidade de transformar a vida das mulheres que elas buscam tocar. Se posicionar na rede social é importante? É, mas o que eu quero ver de Ana, de Elaine, de Maria, seja lá quem for, não é só se posicionar, mas sim é mostrar a política pública que chegue para aquela mulher que não teve oportunidade, que olhe para aquela mulher que não teve oportunidade. Então, é sobre esse assunto que a gente precisa falar diariamente. Se a gente, como você disse, olhar o primeiro aplauso e subir e achar que vai ficar naquele momento ali, então, você já não está sabendo qual o seu papel dentro da sociedade, dentro de uma política pública que não é fácil. Né? Imagino para você estar no município ali, o primeiro mandato do seu marido, né? E você diz assim, peraí, eu não quero só assumir esse papel, eu quero fazer algo que transforme a vida daquelas pessoas. E como você disse, não foi só da mulher, você buscou transformar a vida do homem, você buscou transformar a vida das crianças. E é importante isso, que o papel da primeira-dama é um papel que as pessoas dizem que só tinha que estar ao lado do marido, linda, bonita, como toda uma vida. E Ana Luísa não. Ana Luísa disse, espera aí, eu sou chão de fábrica, eu vou lá. Eu preciso ir lá conhecer, como você disse. Eu quero ir lá conhecer, eu quero saber como é que faz, o que é que tem que fazer. E aí você foi aprendendo e colocando isso e trazendo para essa bagagem que hoje chega em 2026 com esse trabalho, né, de nome, de garra e de determinação, não só para a Ana Luísa, mas para várias mulheres, para várias meninas, porque eu costumo dizer que são as meninas que vão amanhã falar de Ana Luísa, porque a Ana Luísa vai estar falando por ela todos os dias ali, quando ela acorda para dizer, peraí que eu vou lá fazer o meu trabalho. Então, Ana, eu acho que a gente precisa realmente de mulheres que nos representem com esse olhar, né? Não para dizer, eu preciso ir lá porque partido X precisa de um número percentual de mulher. Não, mas com uma mulher que se posiciona, que olha para outra mulher, que tem um trabalho de dizer assim, peraí, é para olhar para a saúde, é para olhar para a educação, olhar para o lado do empreendedorismo, e você vem com essa bagagem muito forte. Eu percebo que isso é muito forte dentro de Ana Luísa. E eu fico feliz por isso, porque eu digo assim, essa intensidade é que faz com que a gente realmente vá se conectando olhando para o outro, né? É porque quando a gente pega essa intensidade nossa e direciona para o bem, através de um meio, que é a política, que é uma ferramenta poderosa na mão daquelas pessoas que realmente querem transformar, então só tende a ganhar, só tende o resultado, premiações, como a gente recebeu, né, Itabaianinha, durante a nossa gestão, primeiro lugar na educação no IDEB, assistência social referência, Casa da Mulher referência, a saúde, homem do campo, doações de muda de laranja, de forrageira, de limão, maquinários, agrônomos, para causa animal também, a gente fez doação de prédio, castrações, então a gente conseguiu plantar em todos os segmentos, né? Porque a intensidade na hora certa, nas mãos certas, numa gestão eficaz. E a gente ainda finalizou a gestão, Ana,
deixando em caixa mais de 50 milhões. Essa na assistência, mais de 1.600.000. Então, colocamos a educação, primeiro lugar no IDEB, com menor custo aluno. Então, escolhe lá a referência, né? Então, a gente vê, assim, todo o trabalho que foi plantado de forma eficaz em todas as áreas. E o que você falou, o mais importante é o legado que é construído. Isso. Itabaianinha, durante a nossa gestão, a gente não teve as situações de moradores de rua. A gente não teve a extrema vulnerabilidade. Analise, você deve isso ao quê? Os projetos assistenciais também. Mas todos os municípios têm. Eu acredito que muito pela questão dessa visão empreendedora. Sábado passado, acho que retrasado, durante a CISI, a gente pôde estar presente, Tiago como federal, distribuição de 1.100 máquinas de costura. Quando a gente fala de 1.100 máquinas de costura distribuídas, a gente está falando de 1.100 famílias que estão recebendo uma máquina na sua casa, tendo a oportunidade de trabalhar em casa, cuidando da sua casa, da sua família e tendo a oportunidade de sua independência financeira. Então, é nessa política que a gente acredita, que dá essa independência, que dá essa autonomia, que traz resultados concretos. E não uma política de oba-oba, de cards para dar engajamento e que, no fundo, trouxe o que? Transformação? Nada. Né? Então, a gente trabalha discurso que defende a pauta da mulher, que defende isso, mas e o que tem de projeto? O que tem de programa? Porque eu vejo muitas mulheres levantando a bandeira da mulher, aí acontece uma situação, vai lá na rede social e sensibiliza e traz... Mas na ação, na prática, o que é que tem sido feito? Isso. Eu sou da ação, entendeu? Eu sou oração. Chegar nesse ponto aí, eu vejo que Ana é uma mulher de muita fé. Fale aqui um pouco, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso, vamos dizer, aqui no nosso podcast, se inscreva no nosso canal. Eu esqueci de falar. Vamos inscrever no nosso canal. E essa mulher de fé, Ana Luísa? A fé é o que me move, Elaine. Eu sou uma mulher reconstruída. Eu digo que eu sou uma mulher improvável, não sou uma mulher política, eu sou uma mulher levantada por Deus para ser usada, ser instrumento através da política. Né? E eu não brinco mais com Deus dizer isso aqui nunca, porque eu falava, viu? Não, isso aqui nunca. A política era algo que eu não me imaginava. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com projetos sociais desde meus 16, 17 anos. E a minha bandeira sempre foi dos mais vulneráveis. E eu trabalhava através da igreja, depois através da advocacia, mutirões de forma voluntária. E quando eu me vi ali uma oportunidade de estar à frente da política, eu me questionava. Por quê? Porque quando eu estava naqueles projetos sociais, que eu estava lá na ponta, eu via muitos políticos que apareciam ali de 4 em 4 anos, usava da vulnerabilidade daquelas pessoas para se autopromover. Então, eu vejo, não é isso aqui que eu quero para a minha vida. Eu me vi assim, eu de um lado defendendo aquele povo e o político do outro lado, como se fosse usar a vulnerabilidade daquelas pessoas. Mas aí... essa crença foi quebrada quando eu tive a oportunidade de estar lá e eu enxerguei que é uma ferramenta poderosa realmente, sabe? É um meio, assim, poderoso que deveria ser para alcançar essas pessoas que realmente precisam das políticas públicas. E a fé foi o que me manteve de pé esses 8 anos. A fé é o que me sustentou. A fé foi o que me fez, que me mobilizou a estar hoje como pré-candidato estadual. Então, quando as pessoas chegam para mim, Ana, política e Deus não se misturam. Eu disse, como assim, se eu só estou aqui por causa dele? Isso. Né? Então, assim, a minha bandeira é ele, eu estou aqui para agradar ele. E eu creio que quando ele usa a gente como instrumento é para atender aquelas pessoas inalcançáveis. Porque a verdadeira religião, quando a gente vai para a Bíblia, é aquelas que chegam para os órfãos, para as viúvas e para os necessitados. E essa é a maior religião. É quando ele... todos os montes de influência, porque às vezes a gente acha que ser usada com Deus é só estar em um púlpito, só estar no altar. Mas não. Ele tem as escolhas dele em todos os modos de influência e ele quer pulverizar isso, mostrar que a gente pode fazer a diferença nesses meios tão desacreditados, seja no hospital, seja em uma direção de uma escola, seja em qualquer outro modo de influência. E ele não escolhe homem ou só mulher, ele escolhe quem ele quer. Sem rótulos, ele não escolhe os capacitados, né? Ele escolhe e capacita. E é ele que faz, e a gente só... ele não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando pessoas disponíveis, pessoas intensas que realmente levam a sério quando o chamado de quem ele chama. Ana, a gente sempre faz aqui, quase chegando para o finalzinho do nosso programa, a gente gosta de fazer as respostas rápidas, o que vem no seu coração. Eu vou perguntando e Ana vai respondendo o que vem no coração, né? Porque a gente precisa ver essa intensidade de Ana. Então vamos lá. Ser mulher é... força. A política precisa de mais? Amor. O silêncio de uma mulher pode esconder? Abandono. Uma palavra que define a sua trajetória?
Superação. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Ai, Fátima. meu Deus do céu! Eu digo direto assim, é o nosso primeiro contato, né, com a mulher. Sim. Coragem é? Avançar mesmo diante do medo. O acolhimento transforma por quê? Ter empatia, sentir a dor do outro. O que nunca pode faltar numa mulher? Fé. E o que ainda precisa mudar no nosso Brasil? Começa por onde? Eu costumo assim, Ana, eu sempre falo para as pessoas, né? Você falou assim a questão do medo. E eu costumo dizer, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Apesar de. Porque a gente precisa. Porque o medo, ele faz você refletir, você olhar com sabedoria alguma coisa. E eu acredito que faz parte, está inerente à nossa força ali para avançar, para olhar e dizer assim, peraí, eu preciso recalcular as rotas, eu preciso ter sabedoria para esse momento. Então o medo, ele faz isso. Não é para dizer assim, desista, Ana, não, não. Sim. O medo é para que você olhe para ele e diga assim, peraí, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E a gente sempre traz essa forma de falar com as pessoas rápido. Por quê? Porque Ana precisa mostrar de forma intensa quem realmente Ana é, porque é isso que a gente traz, a verdade para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que hoje estão acompanhando Ana Luísa, principalmente aqui na nossa capital, que diz Sim. assim, às vezes as pessoas, né, quando eu começo a olhar as pessoas que chegam aqui para conversar com a gente, é dizer assim, olha, essa pessoa, ela tem algo para nos ensinar, para contribuir. Não é só para ela, né? Aconteceu com ela, mas pode acontecer com você, pode acontecer comigo. E aí? E a gente olhar, poxa, deu certo com Ana, pode dar certo para mim. E não olhar e dizer assim, não, só deu com ela por quê? Não, Só cara. foi. Não é isso, Ana? Exatamente. Como eu falei aqui, reforço. É uma mulher improvável, mas uma mulher disponível. E como você bem reforçou, Helene, o medo não é ausência de coragem, é você avançar apesar de. E quando a gente olha o propósito além, que não é só por nós, é quem está atrás do nosso sim. Quantas vidas estão ali orando para levantar pessoas, para fazer diferença. E que a gente pode ser resposta na vida dessas pessoas. Vem uma coragem sobrenatural, uma unção, uma força que não é na força do nosso braço. Verdade. Muita verdade. Ana, a gente está chegando para o nosso final, né? Ana tem ainda tem agenda a cumprir, né, Ana? Sim. Precisa ir, a gente entende isso. Eu acho que esse é o nosso primeiro contato para as pessoas que nos acompanham aqui no Elaine Convida, que eu tenho certeza que você vai voltar, porque eu ainda tenho algumas dúvidas para tirar sobre Sim. alguns projetos de Ana, que foram vários projetos. E aí eu queria, Ana, assim, terminar esse episódio com uma forma diferente. Imagine agora que existe uma mulher nos ouvindo em silêncio, talvez machucada, desacreditada, vivendo uma violência, medo ou solidão. Uma mulher que ainda não conseguiu pedir ajuda. E se você pudesse olhar diretamente para essa mulher agora, o que é que você falaria para ela? Você não está sozinha. Existem pessoas que já guerrearam a sua guerra e elas conseguiram superar. A dor não é o final, é o início da sua história. Perfeito, Ana. E aí eu digo a vocês, mulheres e homens também que nos assistem, né? A gente traz esse bate-papo, acho que foi de forma leve, a gente precisa, nesse momento, entender que você tem a sua agenda a cumprir também, mas a mensagem foi passada e com muita honra, com muito respeito. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que nos acompanham, que nos seguem, que seguem você também, porque a gente depois começa a apresentar para as pessoas um pouco mais do trabalho de Ana. E agradecer, Ana, né, pela sua disponibilidade em compartilhar sobre essa mulher, sobre a mãe, sobre a filha, sobre a amiga. Né? As pessoas olham para a Ana e acham que Ana, né, deu certo. Mas como será que Ana deu certo? Ainda eu quero fazer uma live com você para você me contar. Porque as pessoas olham e acham que só a grama de Ana está verde. Mas por que será que a grama de Ana está verde? Não é? Então, queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão Um nos dia a gente assistindo. volta para falar Ana do futuro, existe Isso. uma Ana do passado. Isso. É sobre essa que eu quero conversar Então também. vamos conversar e as pessoas vão entender, né, que nem tudo começou bem, mas é o posicionamento que você tem diante da dor. Você escolhe se você é uma vítima ou se você é protagonista da sua história. E eu escolhi ser protagonista, e, né, ao invés de lamber as minhas feridas, deixar que elas cicatrizassem. Então, na verdade, ao invés da mensagem, eu queria fazer um convite, um convidar que
as pessoas possam conhecer um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, um Elaine pouco de convida, quem é. e agora a Ana convida. Quem é Ana, né? Por trás de uma primeira-dama, por trás da secretária de Assistência Social, por trás de uma pré-candidata, existe uma Ana, mãe, uma Ana esposa, uma Ana criança, uma Ana filha de Fátima, filha de Abelardo, uma Ana que teve que comer muito miojo na vida, né? Uma Ana que superou as suas dores para chegar aonde chegou hoje. Que apaixonada por Jesus, né? E eu convido você a seguir o Instagram, Isso. @analuisacarvalho.ss, é de Sergipe, e conhecer um pouco dessa história, um pouco dessa trajetória. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar e que vão ver que não é personagem. Porque assim, Elaine, só um porém que eu vou deixar. As pessoas estão cansadas de personagens, as pessoas estão cansadas de narrativas, as pessoas estão cansadas de IA, sabe? As pessoas querem tocar, as pessoas querem sentir a alma. E uma coisa que eu mudaria nesse cenário todo é que as pessoas começassem a olhar para a alma das pessoas, que elas tivessem mais empatia e que a gente saísse um pouco do automático, porque as vidas estão clamando que a gente possa olhar com mais sensibilidade. Perfeito. Então a gente encerra aqui o nosso Elaine Convida. Eu sou Elaine Oliveira e peço a vocês que sigam aqui no nosso canal, assistam, compartilhem, se inscrevam também no nosso canal e siga também a Ana nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo o link também para ir direto lá para o Instagram, para a página da Ana. E nós vamos voltar ainda com a história da Ana, porque a Ana precisa contar a história dela, dessa mulher que transforma. Então, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui com a gente. E até a próxima quarta-feira com mais uma história de uma mulher que vai trazer inspiração e se posicionar dentro do nosso estado e, quiçá, do nosso Brasil. Então, até a próxima quarta, se Deus quiser.